Carol, muito, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo Obrigada. convite, mais uma vez. Eu queria começar então com você contando essa sua história, que você sempre foi, assim, que eu sei, muito curiosa e foi entrando no mundo da arte até ser curadora hoje. Coisas que você acha que seja interessante de dizer. Depois que eu comecei a estudar muito, entender outras culturas também, entender esse tempo espiralar ancestral, para mim é muito reconfortante, assim, né? Sim. Porque você quebrou isso, né? Algumas coisas na minha vida aconteceram muito cedo, outras aconteceram muito tardiamente. E nasci em São Paulo, mas cresci em Osasco. Até um pouco com uma responsabilidade de cuidar do irmão mais novo, porque acho que tem isso, né? Tipo, minha mãe é ausente no sentido de estar trabalhando, né? Para que a gente conseguisse ali sobreviver. Então, o subterfúgio ali era o sonho, né? Eu precisei sonhar muito. Nossa, que era possível viver outra realidade. Eu acho que a partir desse desejo de confrontar mesmo aquilo que me era imposto. Eu sempre fui essa criança, tá? Desafiadora, assim. Ai, que sempre ótimo. Achei que existia muito mais além daquilo que era o mundo ao meu redor, né? A literatura foi uma porta de entrada para muita coisa para mim, assim. Tive professores ali que foram me apontando caminhos, né? E eu lembro que minha mãe às vezes dava um dinheiro pra gente comprar sei lá, um lanche na escola. Era, sei lá, comprava livro. Eu comprava livro. Ai, não, isso é muito fofo, Carol. Eu comprava livro. Era a minha diversão, assim. E não comia? Eu não sei. Não. Comia o do Jaime? Eu comia o... Roubava o lanche do Jaime? Eu comia a merenda da escola, assim. Tipo, eu não me importava, entendeu? Sim, você não precisava de uma coisa diferente. Eu sempre fui uma pessoa que negociei muito com a vida. Então eu entendi que pra eu ter uma coisa, eu teria que abrir mão de outra. Acho que eu tinha entendido desde cedo que se eu quisesse as coisas, eu teria que correr muito atrás, né? Fiz um colegial técnico de processamento de dados, que agora tipo é TI, essas coisas. Que foi mudando. Hoje é TI. Eu prestei vestibular 2 vezes na USP para o que eles chamam de não é nem um audiovisual, que era uma mistura de... Não é só o cinema, né, que é a faculdade, tipo, é um pouco o cinema, mas com outras linguagens também, né, da fotografia, Ai, que legal. E aí eu prestei, mas eu queria muito essa ideia da escrita, eu queria muito pensar em roteiro. Você quase pensou em fazer letras, não foi? Foi, isso. Aí também essa era uma outra possibilidade, então eu fiquei entre cinema, mas para a parte de escrita, para a parte de roteiro, e literatura. Eu acabei indo para o jornalismo por uma questão prática também. Eu lia muito essa ideia de, sei lá, Gaita Lise, Hunter Thompson, né, que são tipo jornalistas que foram para a literatura. O cruzamento do jornalismo com a literatura, né, que é um campo da literatura que é o jornalismo literário, né. Então escrever livro a partir até de um fato real, ficcionalizar, a tensão entre a ficção e a não ficção, né? Então isso me inspirava muito, né? De entender que o jornalismo ele também tem uma borda ali, um flerte com a literatura. Por mais que a escrita ela precisa, né, de um jornal ou de uma revista, ela precisa ser objetiva ou informativa, mas o jornalismo ele também tem uma base de pesquisa muito grande, né? Sim. Porque eu lembro que eu tinha um professor muito bom de jornalismo cultural, que ele falava que para aprender a escrever você tem que saber a ler, né? Quanto mais você lê, mais você aprende a escrever, né? Porque tudo isso é bagagem. Então, esse 1 ano, né, de que eles chamam de formação de pensamento, é muito para você entender como a filosofia colabora para que a gente entenda o mundo de uma forma, como a sociologia é importante para a gente poder, sei lá, escrever uma matéria de economia, sabe? Economia não é só número, né? Não. Economia é você entender o que está acontecendo no mundo, né?
saber ler o mundo. Então isso me interessou muito no jornalismo também, de saber que não era só uma escrita objetiva, mas é uma escrita que ela pode ir para outros lugares. Sim. Eu trabalhei 2 anos na revista Capricho, que foi um lugar que também me deu uma abertura de... Eu trabalhava na editoria de comportamento ali, como estágio e tudo mais. E eu lembro que tinha umas pautas que eram muito engraçadas, assim, que... Vamos na porta da balada entender o que é um beijo triplo, assim, porque era um momento de muita experimentação. Não, né? Então me interessava ver esse tipo de comportamento do jovem, que parecia uma grande rebeldia. E aí eu vivi muitas coisas legais, de sei lá, e prêmio da MTV, do VMB. Que massa. Sei lá, fui ver muito show, ao mesmo tempo que tinha umas pautas que era tipo, vamos num salão tal, experimentar tinta tal. E eram umas coisas muito legais, assim. Eu vi, sei lá, também uma geração ali se formar de... A Maria Prata estava trabalhando como assistente da parte de estilo. Tinha uma galera muito legal lá. E era uma redação muito efervescente, assim, né? Não sei, E tinha essa coisa, né? Como eu trabalhava com comportamento, a cultura era muito presente, né? Então, eu acho que, como eu falo, acho que desde criança inconsciente eu entendi que a questão da cultura ela era muito importante para abrir caminhos de mundo, né? Abrir um outro entendimento. Que a arte, ela é revolucionária. Ela muda a nossa percepção sobre a gente, sobre o mundo. Né? Sua essência, né? Então quando a gente nega a arte, a gente está negando uma ideia de subjetividade. Ela não é um lugar passivo, ela realmente faz com que a gente questione, principalmente a nós mesmos, né? Por isso que acho que tem muita gente que tem medo um pouco de arte, porque mexe. Né? E a gente vive num sistema que exige que a gente seja... A razão ela esteja à frente da intuição. Né? Sim. Perceber o mundo só a partir da razão, de uma ideia lógica de percepção. Eu acho que a arte ela traz essa ideia da gente compreender o mundo por caminhos que não são retilíneos, né? Caminhos que eles não são de uma resposta fácil, pragmática. Fazer um tanto de especialização ali em mercado de luxo, porque eu falei, não, agora eu preciso mergulhar nesse universo. Então eu fazia desde, sei lá, curso de etiqueta, para saber como usar talheres. Porque, gente, você chega num lugar com uma mesa que tem 200 talheres, 59 copos, você não sabe o que você faz, você chora. Uma coisa que eu aprendi... Usar um, gente, por favor. Para degustação de vinho, aí fazia curso, assim, fiz, né, tipo, o curso de mercado de luxo na FAAP, fiz ESPM, fiz um monte de coisa aí. Mas foi ótimo, assim, porque eu me divertia também, né, no fim, sei lá, eu acho que aprender algo que a gente está com vontade é sempre legal. Eu, sei lá, eu cresci, né? Minha mãe é branca, meu pai é negro, né? Então tem essa questão dessa miscigenação, tem uma pele clara, né? E eu sempre cresci com essa ideia de, ela é morena, ela é morena. Morena. Ser morena é a coisa mais abstrata que existe na face da Terra. Mas tudo bem. E isso, ao mesmo tempo... É um certo tipo de violência, né? Porque, ao mesmo tempo, para mim foi negado uma parte da minha existência, né? E que eu fui ter consciência muito depois, assim, nesse mercado de trabalho, quando você questiona que você tem uma formação ali muito maior que muita gente, mas como você não veio, você não é amigo do fulano, do cicrano, que cresceu na mesma escola, que frequenta certos espaços, e você entende que não é só sobre formação, é sobre de onde você veio, é saber que, querendo ou não, eu tinha essa barreira da cor, que, né, é estrutural de uma sociedade que a gente vive, e eu via que eu tinha ali, né, estava muito à frente de muita coisa, e eu ganhava 1/3 de pessoas que estavam no mesmo lugar que eu. Não, era uma das únicas pessoas ali negras ocupando esse espaço.
Chegou um momento ali, 2016, que isso ficou muito maior do que as coisas que eu estava fazendo. Principalmente porque eu tinha também, né, voltado de Londres, onde eu estudei. E aí eu voltei, assim, muito, com a cabeça muito efervescente e encontrando no mercado brasileiro uma resistência muito grande de mudança. Isso, tô falando que até hoje, né, muita coisa avançou, mas pouca coisa avançou. Sim. Né? E aí eu comecei a entrar num conflito que tudo que eu criava automaticamente me excluía, né? Eu criava pensando nos outros e se me excluía, estava excluindo mais de uma metade de uma população, né? Que não se via representando ali de nenhum jeito, assim, né? Hoje a gente já tem uma abertura, né? Seja na comunicação, seja nas artes, né? Para pessoas negras, mas isso ainda está muito aquém de ser uma questão, né, de equidade ali. Sim. E aí foi isso quando... acontece também graças a pessoas como vocês, né? Exato. Tem que ter esse incentivo, senão não estaria nem... E aí eu comecei a realmente adoecer, assim, nesse lugar, nesse mercado. E comecei a ficar muito combativa e não estava dando muito certo. Sim. Não fez bem, né? E aí foi o momento que eu falei, não consigo mais estar aqui. Né? Eu preciso realizar as minhas questões de uma outra forma. E aí foi quando, com um grupo de amigas que são artistas, a gente criou um grupo de estudos. E esse grupo de estudos era um grupo, eram 10 mulheres ali estudando, mas era muito Estudando arte, não? Estudando arte. Então, era uma ideia, sabe, grupo de acompanhamento mesmo, mas como tinha muitas que estavam no momento, não consigo mais bancar isso, né, porque a carreira de artista é muito cara, né, o artista sempre o tempo todo investindo... Trabalhar em outra coisa. Na sua formação ali, Sim. É um processo muito demorado também, né? Muito. E aí a gente se juntou e até falei, acho que no momento, para mim, é uma coisa que me interessa, que eu gosto muito. Eu estava pensando muito numa volta para um jornalismo cultural, uma ideia de falar de arte, mas pensando ainda no jornalismo, não tinha pensado, acho que nem tinha realizado que a ideia de curadoria poderia ser para mim. Essa é a surpresa, né? Uhum. E aí até falando, né, porque acho que a gente começou a entender nesses processos de discussão as disparidades de gênero, né, que muitas delas ou tinha companheiros artistas ou, né, os seus colegas da faculdade, amigos ali, homens, já estavam uma ideia de, não vou dizer estabelecido, porque estabelecer nesse mercado é muito complexo. Sim. Mas estavam ali, né, inseridos dentro de instituição, de galeria, ou a carreira acontecendo de alguma forma, né, já eram considerados ali artistas emergentes. Sim. E as mulheres não, né? Então a gente começava a discutir isso, e aí você vai entender que as barreiras, elas não são somente do mercado de trabalho, existe uma barreira da própria mulher que ela não é incentivada a isso. Nem acredita em que pode. E aí eu comecei a falar, acho que no começo, talvez porque eu posso colaborar com vocês, uma parte de pitch de apresentação, né? Porque a gente, principalmente mulher, não é estimulada a falar sobre si, né? O homem está o tempo todo se reiterando, falando sobre si, etc. É mesmo. E eu fazia pitch de apresentação toda semana, assim, defendendo uma ideia, defendendo um projeto. Mas para publicidade, né? Que eu trabalhava ali, então, sei lá, fazia um planejamento. Para internet ou para alguma galeria ou para exposição, para elas exporem? Exato, para poder falar do seu trabalho para uma galeria, né? Ou mesmo, sei lá, num estúdio visit. Tinha esse lugar, né? Uhum. Tipo, e ser muito conciso na ideia. Sim. Né? Tem que ter aquele elevator pitch. Exato. Que você tem que falar.
Então, e aí Então uma você ideia estava de meio que texto, curando sem querer já exato, naturalmente. uma ideia de Quando você texto percebeu. também, né? Um texto. Eu defendo muito a intuição, mas tem hora que a gente precisa ser pragmática na vida. Sim, Né? Quando você sim, está fazendo uma total. apresentação, uma pessoa você precisa ser pragmático, principalmente você tem um curto espaço, né, de tempo ali para falar com a pessoa. Né? Um portfólio, ele é pragmático também, né? Ele tem que dar conta muito, né, um texto conciso ali, uma apresentação concisa, mas que dê a ideia da totalidade. E eu fazia apresentação, a minha vida foi fazer apresentação, fiquei 10 anos fazendo apresentação, né? E defendendo ideias, e vendendo ideias. Mas aí, ao mesmo tempo, eu falo assim, nossa, tipo, acho que você tem talento para curadoria, né? Porque curadoria, ela é essa parte, né, de uma orientação. A mediação do que a pessoa está fazendo. Exato, de escutar o artista, de transformar essa escuta, né, em uma apresentação, num texto. Em palavras. Né? Exato. Não, eu fiquei muito impressionada com... Porque eu acho que eu sou uma pintora muito intuitiva. Eu sempre desenhei e fiz as minhas coisas muito intuitivamente. Eu não racionalizava, né? Nunca foi uma coisa de, eu vou fazer essa imagem, vai ficar assim no final e eu tô falando sobre tal, tal, tal. Eu acho que nessa primeira exposição que eu fiz no consulado, que teve esse curador que foi meu professor, e ele escreveu algo a posteriori, depois de eu fazer, e eu li, eu falei, nossa, é exatamente isso que eu tô... Claro, eu tinha uma ideia, eu sabia o que me interessava para pintar, que são esses gestos e as pessoas, e muito do comportamento das pessoas na rua, né, observação, mas ele colocou em palavras, e isso fez toda a diferença, porque é como se vocês batizassem assim, o trabalho, porque você está verbalizando algo que a gente não consegue verbalizar. Exato. O artista, ele está... É outro código, né? É muito. Então tem essa demais. Coisa muito de você dá voz às algo pessoas. Que está no campo da ideia ainda, né? Ou num campo ali... é uma ideia de tangibilizar isso, né? De tornar isso algo tátil, né? Tátil no sentido assim de dar sentido, né? Sim. E eu acho que, modéstia à parte, eu sempre fui fazer boa isso muito nisso, bem. Né? Eu não sei, porque acho que também eu falo bastante, mas eu acho que tem um momento da minha vida que eu observo muito. Sim. Né? Eu acho que para trabalhar com comportamento, para trabalhar, não sei, né? Acho que a minha base de formação foi um pouco isso, né? De ter uma base de pesquisa, de ler muito, de criar uma ideia de leitura, de, né, olhar o comportamento das pessoas, olhar pesquisa enorme. Uma ideia de ler desde a economia, a política, a sociologia, para entender como aquilo está designando desejos, né, de mundo. E desejo, às vezes, pode ser até o oposto do que a gente quer, né? Sei lá, talvez o mundo agora está, para certas pessoas, certos grupos, está se desejando um conservadorismo, entendeu? Sim, isso... Não é o que eu acredito, não acho genuíno para mim, mas para certas pessoas é um desejo, né? Sim. Então, entender isso sempre... E para você entender isso, você precisa de silêncio, né? Você precisa observar, você precisa falar menos. Silêncio interno, ouvir mais. Exato, você precisa expandir outras percepções. Absorver, né, mais. Exato. Para mim, foi uma coisa importante, assim, é uma coisa importante. E aí foi quando, né, nessas colaborações ali nesse grupo de estudo, a gente começou a fazer umas exposições, tensionar o espaço ali, né? Imagina, 10 mulheres juntas, criando um lugar que era só para mulheres, aí começou a incomodar os amigos, os homens. Mas como assim? Mas vocês se encontravam aonde? Era um lugar assim para isso ou na casa de alguém começou era assim? Era muito rotativo, assim, era no ateliê de uma, no ateliê de outra. Legal. Né? Mas tinha uma frequência. Aí os homens ficaram por um ano, acho que até 1 ano e meio a gente teve uma frequência ali. E eu sou uma pessoa que eu acho que o coletivo ele é muito importante, principalmente para fortalecer a individualidade, né? Importante porque foi daí que eu falei assim, acho que curadoria realmente pode ser para mim.
E aí, óbvio que aí você, quando você se depara com um lugar, você vai falar assim, ah, tá, é pra mim, mas aí, né, quando você vê todo, você pega os museus. Talvez Nossa. 90% Um lugar deles muito fechado. são homens comandando, são os diretores criativos ali, diretores artísticos. E aí fui fazer algumas exposições que elas foram importantes ali, não só para mim, mas para questionar o entorno, né? Então, sei lá, 2018, 19, eu fiz duas exposições que foram bem importantes, uma que reuniu, né, duas mulheres trans, que era uma coisa assim que não tinha acontecido ainda, né? Duas mulheres trans em diálogo ali no trabalho. Onde foi essa? Foi num espaço independente, mas foi uma exposição legal. bem importante, assim, né? Elas depois disso se posicionaram muito bem, né? No mercado de trabalho institucional, galeria. Você conectou elas com esse espaço e fez toda essa mediação? O espaço chamou elas, mas eu já tinha um diálogo com as duas. Ai, que legal. Aí você curou. E aí, a partir disso, se juntou, porque elas sabiam da minha pesquisa e sabiam também, tipo, porque uma coisa também é a pesquisa, acho que, óbvio, ela é importante, mas eu acho que é uma coisa que tem cada vez me interessado muito mais, assim, falar de processos afetivos, né? O próximo tópico ali, né, que é um pouco essa ideia do que eu falo muito com a Daniela na SP, né? Acho que o afeto, ele é transformador, né? Ele pode mudar a vida de uma pessoa. Não, totalmente. Simplesmente de saber que você não está sozinho, simplesmente de saber que tem alguém te escutando, né? Que tem alguém pegando na sua mão. E tem alguém acreditando em você, e tem alguém falando, vamos juntos. Né? Sim. Então, acho só para introduzir o ASP, que é um projeto muito, muito incrível da Daniela Machado. É isso. E a Carol Laureano. É a curadora, elas têm esse projeto juntos que é realmente muito incrível. Às vezes você precisa de uma pessoa, assim, independente de onde ela está. Uma pessoa te inspirar, isso muda a vida de alguém. Então todo mundo fala, o mundo é muito grande, você não é ninguém. Acho que um grãozinho de areia muda, assim. Uma pessoa fez diferença na minha vida, uma pessoa provavelmente ela foi sua inspiração, e ainda mais para pessoas e adolescentes como eles que, enfim, não tem referência, né? Exato. Mas ela foi fundada, né, pela Daniela Machado, a partir da própria história dela, né, de ter sido uma pessoa que, né, passou pela FEBEM, que agora é a Fundação Casa, e a partir disso, né, desse processo também passou, né, a trabalhar com adolescentes que vêm dessa condição, que é uma condição muito desumana, né? Acho que se você já vem de uma situação de não privilégio, da periferia, das margens, já existe uma desumanização, né? Quando você vai, né, para esse sistema, né, encarceramento e etc. Acho que você é completamente destituído da sua subjetividade, né? E a gente está falando de arte, que é exatamente lidar com a subjetividade, né? É isso. Então, eu acho que a primeira coisa que para a SP é importante trabalhar é pensar o resgate da autoestima desses jovens que vêm de uma condição onde eles são completamente invisibilizados. Nossa, né? Isso é muito difícil, né? Então, realmente, a margem, né? E quando você está à margem e visibilidade, elas são quase sinônimos, né? sociedade de hoje. Num dicionário, né? Falei, né? Eu vim cresci numa periferia, né? Isso, existe uma limitação, né? De como você se comporta, até onde você vai. Romper com isso é muito difícil. E aí na SP, né, a gente trabalha com adolescentes que cumprem, né, medidas socioeducativas da Fundação Casa, mas também hoje em dia atuamos com outros jovens, né, que vêm de comunidades, que vêm de
ocupação de moradia, Assim. mas a ideia da arte como um ponto de partida, né? Um ponto de partida para resgate da autoestima, principalmente você vem desses lugares, tem uma questão do corpo, o corpo acho que o corpo ele diz muito, né? Como a gente Nossa, muito essa linguagem. se comporta no mundo, né? E principalmente na Fundação Casa ou em sistemas prisionais, Sim. o seu corpo ele é muito condicionado a responder, exatamente ser dissociado de si. Então, primeiro que já tem a uniformização, né? Então você é parte de uma massa ali, então você não tem a sua identidade, né? Nossa, Sua identidade está vinculada àquela instituição. A mão para trás, é a cabeça baixa, é não olhar no olho, né? Desumaniza mesmo. O senhor, senhora, né? Então tem muito isso. Da hierarquia de você ser colocado lá embaixo. Então tem uma ideia dessa massificação de destituir da humanidade mesmo, né? Da sua subjetividade. Tentar horizontalizar um pouco essas relações que são muito verticais, né? Então... Não tem nem essa Exato. permissão, isso que deve ser. E aí a arte é um caminho para isso, né? A gente, além de óbvio, né, as aulas normais que eles têm, a gente tem todo um trabalho também de oficinas, então a gente já teve oficina de trabalho com o corpo para liberar isso, né? E visitar a exposição, e visitar ateliê de artista, de ampliar esse repertório e entender que a arte ela pode ajudar a gente a elaborar questões, porque eu acho que o artista está o tempo todo elaborando questões que são internas, questões externas. Né? A gente está tempo ali você nem percebe, mas você está provocando em você e no outro. Exato, né? Porque a gente também tem questões ali, né? Acho que o artista ele é um pouco angustiado ali para dar respostas. Sim, né? Entender, externalizar, né? Exato, então acho que tem um lugar ali que isso é estimulado para eles, né? Ou não também, né? Ou ser só um lugar de se libertar mesmo. Exato, de estar ali e não pensar, né? Acho que também pode ser isso. Nossa, acho que super. Isso, né? Deve ser. Mas ao mesmo tempo sonhar é a coisa mais importante que a gente pode ter, porque é quase uma rebeldia também, né? Talvez a gente sonhar todo mundo junto, a gente muda essa realidade, né? Importantes que eu tenha tido um lugar que a minha mãe acreditou na gente, né? Acreditou em mim, no meu irmão, deu afeto. Meu irmão foi pra arte, assim, num lugar que é completamente... Que nunca tinha pensado. Né? Não dado pra gente, né? Eu mesmo que tenha ido pro jornalismo também não era um lugar dado. Sim. Né? Sei lá, o lugar dado era assim, no máximo vai estudar uma administração para trabalhar numa empresa e ter um trabalho seguro, né? Como que você vai lidar com a insegurança, sendo que a sua vida sempre foi insegura também? Então, isso pra mim, minha mãe nunca falou assim, não vai fazer. Você tem certeza? O máximo que ela fazia, você tem certeza? Né? Mas que bom. Você tem uma ideia de... Eu nunca podava. Não. Isso é muito importante mesmo. Não, eu acho que ela sempre acreditou que isso era importante pra gente. Né? Não, e aí você alcançou isso, conseguiu pela arte estar onde você está e consegue influenciar e também direcionar outras pessoas. Então, sério, muito, muito legal. Obrigada. Parabéns. É um esforço, viu? Assim, acho que é uma coisa que, assim, ao mesmo tempo que me motiva, né? Hoje em dia eu não sei, não saberia fazer outra coisa, de fato. Que legal. Então, hoje em dia, você se identifica muito com o que você faz? Você fala, nossa, agora eu tô num lugar que eu gosto, assim, que sou eu. Sim. Isso é muito bom. Eu acho que isso é o maior desejo, assim. Acho que ainda, óbvio, né? Acho que tem uns lugares ainda que eu pretendo chegar, né? Minhas ambições e etc. Mas eu falo assim, sei lá, se... Não que eu tô cantando nenhuma bola, tá? Mas assim, sei lá, você fala se a vida acabasse amanhã, 5 minutos, alguma coisa. Ai. Eu estaria feliz. Eu falei, cara, vivi o que eu queria ter vivido, assim, sabe? Tipo... Nossa, eu acho que isso é um sentimento que
pouquíssimas pessoas têm, assim, pouquíssimas. Isso é o maior, acho que atributo. Acho que eu assim. tenho uma ideia de, tipo, de estar realizada, sabe? Sim. O mundo, e não dá para se abstrair isso ou só se centrar em si próprio, né? Existe A gente vive numa sociedade. Exato, todo um cosmo ali. É. Acho que a minha vida hoje, ela tá implicada em mudança. Fui muito infeliz quando eu não estava praticando algo que tinha isso como uma premissa. Sim. Né? Quando eu estava vendo que eu estava Ficava trabalhando um vazio, assim. e estava fazendo algo que só corroborava para Capitalismo. E para reiterar uma norma de sociedade, né? Repetitiva. Para dizer que aquilo era certo e o resto tudo não era, né? Eu crio coisas para Carol do passado, né? Sim, perfeito. Processo de cura também ali, sua porque criança. talvez se eu tivesse visto coisas as quais eu tô fazendo agora, e não só eu, né? Outros pares ali fazendo, eu teria tido menos dificuldades, teria me achado menos sozinha, menos esquisita, menos, né? Teria, não sei, tido um fortalecimento para enfrentar o mundo de uma outra forma. Se para o futuro não for tanto, eu acho que, e para mim e para outras pessoas, já valeu estar aqui, estar vivo. Entendeu? Lógico, que demais. A curadoria que você faz, ou artistas que você às vezes se conecta, tem uma premissa assim que você segue ou é muito da história da pessoa? Os trabalhos dos artistas, ou mesmo... Às vezes eu me encanto pela pessoa. Ah, isso é demais. E ponto. E às vezes isso dá muito bom. E a pessoa e a arte é a mesma coisa, né? No meio do caminho nem tanto. E nem todo mundo pode fazer isso. Não que eu pudesse, tá? Sim. Eu tinha dinheiro contado ali pra ver 6 meses. Se nada desse certo, eu teria que voltar. Voltar lá. Pra BMW. Oi gente, não deu certo. Obrigada. O olhar pro outro. Então, se eu tô me associando a uma marca... tem que ser uma marca que eu acredito, Sim. Tem que ser algo que eu entendo que tem qualidade, porque no fim você vai estar vendendo algo para alguém. Sempre. Você vai estar vendendo uma ideia, seja fazendo uma exposição, seja oferecendo um produto. Eu uso uma roupa, quando eu só consumo alguma coisa. Tem pessoas ali que se inspiram e de alguma forma querem reproduzir, é muito horrível essa palavra. Reproduzir? Mas que querem estar dentro desse lugar. Querem fazer parte, né? Porque, não sei, se tem uma coisa que eu tenho muito consciência hoje, é que eu represento algo para algumas pessoas. Com certeza. Né? Essa responsabilidade, né? É muito, assim, tipo, nossa, tem dia que eu tenho vontade de fechar o meu Instagram, sair correndo. Sim. E ir embora, entendeu? Eu vivo o tempo todo nessa ambiguidade entre... Quero ser totalmente livre, não quero mais anônima, responder nada pra ninguém, não dá mais. Não quero, assim, mas ao mesmo tempo eu falo, se eu não tô ocupando esse espaço... Quem estará? Exato, a gente sabe quem estará, entendeu? É isso. Então, é um negócio que você fica assim... Vamos continuar se correr aqui. o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? E acho que talvez uma coisa... Vou julgar isso pro signo, porque eu não acho que tem a ver Você é leonina. com isso. Tem sim. Sorry. Mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa vaidosa, sempre fui uma pessoa que gostou de me vestir bem, sempre fui uma pessoa ligada a isso. Eu acho que moda é comportamento no sentido de... Não sei, né? As pessoas leem a gente antes da gente falar qualquer coisa, né? Sim, tanto acho que a fala tem um negócio assim, né? Que a fala é a última coisa, né? Primeiro tem o gestual do corpo, que inclusive se eu amo, eu faço muito isso no trabalho, que como o corpo fala, como você falou. O olhar, o gesto, etc. Aí a roupa, com certeza, informa. E aí a voz, né? Sim. Aí tem o tom de voz, a voz, as palavras que a pessoa escolhe, isso tudo é muito... Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito provocativa. E não é uma provocação muito incisiva. Eu acho que ela é uma provocação até meio silenciosa. Então, no sentido...
sei lá, as roupas que eu uso, eu sei que elas chamam um pouco a atenção, assim. Combinação, às vezes, é improvável. Eu sou mais maximalista. Então, acho que tem um lugar que tem um desafio ali do olhar, sabe? Isso muito tempo foi inconsciente, mas eu acho que hoje em dia ele tem uma ideia de consciência ali, de marcar algo, de desafiar mesmo, né? Você, essa multiplicidade que hoje em dia eu acho muito valiosa mesmo, assim, porque eu acho que a gente tende a, ainda na nossa geração, falar, não, mas ela é curadora, ou ela é isso, ela é artista, ela faz isso, ela é arquiteto, ela é isso, a gente não, às vezes não está reconhecendo que a pessoa, ela é várias coisas. A gente é uma somatória de várias coisas. A gente é uma somatória. Né? Eu acho que eu sou inquieta demais para ser uma coisa só, sabe? Sim. A gente tem que ter uma ideia de direcionar o que a gente quer, né? Mas eu acho que a gente não é uma coisa só. Não. Né? Pelo menos eu não sei ser uma coisa só. Quando eu tentei ser, não deu muito certo. O que não deu muito certo? Quando eu tentei ser, tipo assim, sabe uma pessoa normativa e não sei o que lá, e aí faz isso, então você vai fazer isso pro resto da vida. Nossa, só de falar isso, você vai fazer isso pro resto da vida, me entende, nossa, já me entediei. Não, tá doido, sim. Né? Acho que a gente pode experimentar coisas e... Sim. Às vezes vai dar certo, não vai dar certo, as pessoas vão entender, não vão entender. E de novo, porque a gente vive um pragmatismo muito grande de vida, né? Tipo, a gente nasce, a gente cresce, forma, casa, tem filho, não sei o que lá, parece um caminho muito retilíneo de vida e parece que a gente não existe outras possibilidades. A liberdade é um risco. Não é fácil também bancar, né, essa ideia de bancar os seus desejos, né? Porque muitas vezes você é um caminho muito solitário, pode ser. Você fica muito um pouco à margem do que é essa linha, né, meio retilínea que é dada da vida, né? E não é que eu assumi essa personalidade para provocar o mundo todo. Não, é porque você foi atrás de você. É o meu jeito de viver aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero para mim, né? Sim. E seria muito bom se cada um bancasse o que quer para você, entendeu? Talvez as pessoas estivessem mais felizes. Mas é isso que, mas eu acho que é isso, essa influência, né, também que você passa quando você tem esse sucesso. Mas é super, de ser autêntica. Eu acho que isso é a melhor coisa que alguém pode alcançar, né? Me apaixonei um pouco por moda, porque eu me apaixonei pela história da Chanel. E hoje é muito louco que eu trabalho com a marca. Ai, que máximo, sim. É uma coisa maluca. Eu sempre foi uma pessoa, por exemplo, que me inspirou muito, assim, sei lá, uma mulher que veio do nada, construiu um império ali. E não é só sobre ter construído um império, foi sobre desafiar, né, um lugar ali que era muito masculino, né, que eram os homens que ditavam principalmente o que era uma ideia de roupa para mulher. Rosana Paulino também sempre foi uma referência muito incrível para mim, né, uma mulher muito forte que no tempo também abriu caminhos para, sei lá, que eu tivesse aqui, né. E eu acho que isso para mim é uma coisa muito importante, né? Mesmo na diversidade, continuar fazendo. Sim. Né? E fazer porque faz sentido para você. Sim. Não fazer esperando nada. O retorno. Né? Sim. Acho que a gente vive cada vez mais uma sociedade imediatista do retorno rápido, né? Então, sei lá... que faz pelo fim só, né? Exato. Né? Tô aqui fazendo uma coisa, mas aí... eu tenho que estar na Forbes Under 30, porque senão não tem carreira, assim, sabe? Não tem o reconhecimento, se não tem um like, se não tem alguém de um jeito, de outro. Com você e tudo pelo jeito que você se apresentava? Ou então, foi em paralelo? Eu sempre tive uma coisa de, por exemplo, acho que essa ideia de palavra curadoria sempre teve na minha vida, assim. Uma confluência de assunto que juntou tudo e fez assim,
Mas teve um lugar que... Eu sempre gostei muito de moda, sempre fui muito ligada, sempre trabalhei com isso muito tempo, né? O mercado de luxo tinha moda, então sempre tive acesso, assim, trabalhei várias edições de São Paulo Fashion Week. Então acho que isso tinha um lugar ali que eu sempre gostei de contar um pouco do bastidor. Eu sempre tive muita vergonha de me expor, mesmo, assim. Nunca pessoalizei as coisas. Então, tipo, eu olhar de São Paulo Fashion Week, era para as marcas, para falar um pouco mais daquilo, da ideia do comportamento. Mas aí veio a pandemia e eu comecei não era nem feed mesmo, era stories compartilhados. Tipo, gente, estava em casa sozinha, lutando para não botar um moletom e ficar ali deitada no sofá para sempre. Uma luta diária. E aí eu ficava, sei lá, usando as minhas roupas em casa. Ai, ficava, tipo, nossa, assim, isso é passava força. batom, Você se arrumava. Ai, me maquiava, máximo. ficava em casa e montava mesa. Porque eu fiquei sozinha, tá? Nossa. Aí eu montava mesa, era uma coisa de eu não surtar. E aí, sei lá, ficar postando isso, até porque era um contato com amigos e etc. E na semana que o George Floyd foi assassinado, eu tava falando de artistas negros, negras, que falavam da ideia da violência do corpo, porque era um momento da pandemia que as pessoas estavam buscando ali estudar, conhecer coisas novas. Elas começaram a... E aí, nessa mesma semana que aconteceu tudo isso, aí começaram a compartilhar meu perfil, os conteúdos que eu tava fazendo. Você tava falando sobre isso? Eu tava numa corrente muito assim, de tipo, vamos apoiar artistas mulheres, principalmente, mulheres negras, mulheres trans. Então, eu fazia um perfil de artistas e falava disso. Falava de marcas independentes de moda também, que eram amigos meus, que tipo assim, não vamos comprar de uma C&A, vamos comprar de um jovem artista, né, de uma marca jovem. Assim. Então, eu já estava num processo ali de tipo ir numa contramão das coisas. E aí, nessa semana, o negócio explodiu, assim. Aí as marcas começaram sei lá, as revistas começaram a entender que era uma curadora que pensava, né, essas adversidades do mundo, mas que tinha um estilo de vida ali também curioso. Entre 2020 e 2021, sei lá, saí na Bazar, na Vogue, na Casa Vogue, não sei o que lá, na onde. Cláudia Marie Claire. Aí fotografaram minha casa na Casa Vogue e eu fiquei assim, gente... O povo entrando lá na sua casa. Eu nunca achei que eu tinha uma casa que fosse digna de uma Casa Vogue, porque a gente cresce achando que a Casa Vogue é tipo assim, uma mansão, com móveis das cidades, com um arquiteto que projetou. Mas eu que não sei, acho que tudo que eu faço tem um pouco da minha personalidade ali, de ser um mix de referências das coisas. Sim. Né? Uma menina negra que é curadora, que cresceu na periferia, mas que agora, né, tava morando ali no Alto de Pinheiros, com um apartamento super legal, que já tinha viajado o mundo. Então, acho que deu uma coisa que falou assim, nossa, é fora da curva, mas ao mesmo tempo tem uma coisa interessante ali que a gente precisa olhar. E que olhar para mim, de novo, não é personalizando, mas é entender que existe uma gama de coisas que a gente não está acessando, de pessoas tão interessantes que não são essas pessoas que fazem coisas ali, às vezes, sem personalidade, entendeu? Nossa, e faz por fazer, ou faz só para aparecer. Não, você tinha algo para dizer, isso era muito importante. Outro, porque é uma coisa social ali, né? Preciso fazer com esse arquiteto, com esse paisagista, tem que ser essas obras de arte. Então, talvez na minha casa tinha coisa que muito era curioso, né? Que as pessoas não acessavam, né? Porque era uma coleção de arte também pautada, né? Sei lá, querendo ou não. Também não é uma grande coleção, assim, mas colecionando, né? E aí eu comecei a ver que as obras que eu tinha, né? Eram de homens e não de mulheres, porque era isso que eu tinha acesso ao mundo. E aí eu comecei a falar, não... E colecionar também é redistribuir renda, né? Nossa, super. Muito legal. Sim. Então comecei a introjetar muito isso no meu dia a dia. E tudo virou uma coisa só. Sei lá, arte e vida tava ali, né? Conectado. Tudo junto, conectado. Então, nossa, acho que isso virou um interesse para as marcas de, sei lá, querer se associar e talvez não era só comigo, né? Com outras pessoas que foram se abrindo. Se associar com você. De mostrar que existia um mundo outro que elas precisavam enxergar, entendeu? Sim. Que me enxergar é enxergar outras pessoas como eu. Então,
Maravilhoso. E ainda bem que você se expôs e se mostrou para isso um pouco acontecer. cansada em relação E para você estar a aqui isso, hoje. Mas tudo bem, É. eu acho que... Mas é aí uma você coisa merece que- tirar férias de vez em quando. Não, é importante. Descansar é importante, tirar férias é importante, desligar o Instagram de vez em quando é importante. Sim, com certeza. Mas é uma luta que ainda não chegamos num lugar de falar assim, Não. precisamos... Aí já posso descansar Não. 100%, entendeu? Lugar que eu também acho que eu recebi muito da vida. Assim, eu acho que eu não tenho uma obrigação, não acho que é essa palavra, mas eu acho que é um desejo de devolver também, né? Eu nunca quis ser uma pessoa única. Uhum. Jamais, assim. Acho que meu trabalho é sobre ponte, né? É muito legal. E poder ver outras pessoas que vieram da mesma realidade que eu, de realidades muito mais duras, com certeza, possam também ter acesso. Obrigada por vir Obrigada aqui. a você. Eu ficaria mais 6 horas falando, mas acho que tem que ter limite. Tem. Obrigada por estar aqui, por Obrigada ter, a você. sério, doado o seu tempo, sua atenção desde os primórdios, quando eu falei com você. Muito gostoso. E eu fiz o seu retrato. Gente, amei. Amei. Esse é pra você.